e que deve naturalmente trazer ao nosso coração, além de estímulo e alívio, também desperta desafios. Nós possamos ter sempre essa esperança no Senhor, bem diante dos nossos olhos. Nosso tema de hoje é Família, Projeto de Deus. Nós já temos trabalhado, ouvido na escola dominical, também outras oportunidades ao longo desse mês a respeito do assunto família. E eu quero trazer hoje aqui algumas ideias expostas pelo pastor Luciano Subirá. Luciano Subirá é pastor há 25 anos e lidera a comunidade Alcance, em Curitiba. Ele é casado com Kelly e pai de Israel e Lissa. Eu não o conheço pessoalmente, conheço algumas coisas que ele escreve. Ele é escritor e conferencista também nessa linha de pensamento. Tem vários livros escritos sobre questões família, mas também outros assuntos. Por exemplo, um é sobre jejum. Eu sei que é um livro que ele escreveu sobre jejum. Então, Luciano Subirá. Eu fiquei aqui pensando numa brincadeirazinha, né? Quer dizer, no dia do grande juízo final, Luciano subirá. Eu também subirei. E você subirá? Então, fica aí a questão, né? E ele começa, eu quero começar aqui com um testemunho dele. Um testemunho de uma experiência vivida por ele. Ele diz assim: cresci ouvindo meu pai citar muitas vezes o versículo do Salmo, dizendo: Deus faz que o solitário viva em família. Salmo 68, versículo 6. Ouvi meu pai muitas vezes citar esse versículo: Deus faz o solitário viver em família. A razão pela qual ele enfatizava isso tem a ver com a sua história. Ele cresceu em uma família que não servia a Cristo. Quase todos vieram a se converter depois. De modo que, pela ausência de valores bíblicos, a família apresentou inúmeras deficiências. Meu avô paterno suicidou-se quando meu pai tinha apenas 12 anos. O fato dele não ter morrido imediatamente após o autoenvenenamento ameniza um pouco a situação, uma vez que deu claras mostras de arrependimento no período de quase um dia, que levou, infelizmente, depois que morresse. Porém, mesmo antes da trágica morte de meu avô, o meu pai não tinha uma vida familiar exemplar. Falta de afeto, rigidez excessiva na disciplina e muitos outros fatores contribuíram para que grandes lacunas emocionais se formassem. O fato é que meu pai cresceu não apenas sentindo a falta de uma família estruturada, mas depois da conversão deparou-se com o que para ele era mais do que uma promessa, era uma revelação de um propósito divino. Deus faz que o solitário viva em família. De alguma forma, seja ao mencionar tanto esse versículo, ou ensinar outros princípios bíblicos para a família, meu pai conseguiu encher o meu coração com um sentimento de muito valor para com a família. E mesmo reconhecendo que o lar em que cresci não era perfeito, percebo que meu pai me fez acreditar e sonhar com um plano divino para a família. E entendo que muito do que o Senhor deseja fazer em nossas vidas depende do nosso entendimento acerca do valor da família. Portanto, penso que a melhor forma de iniciar o que vou escrever, ele faz isso como introdução num dos seus escritos, o que vou escrever seja destacando a importância que a família tem. Quero, contudo, enfatizar a importância da família na ótica espiritual aos olhos de Deus e à luz do que a Bíblia ensina. Muita gente só enxerga o valor emocional, sentimental da família. Mas o problema desta avaliação é que a família somente é boa quando as circunstâncias respaldam tal sentimento. Quando há crise, problemas de relacionamento e uma série de outros fatores que contribuem para que as emoções se desgastem, o valor atribuído à família é seriamente comprometido. Atribuir à família apenas o valor sentimental pode ser muito traiçoeiro. Precisamos ir além disso
e entender o valor que o Pai Celestial agregou à família. E então, somente então, poderemos trabalhar o valor emocional, permitindo que ele se alinhe ao que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Portanto, consolidar o conceito de valor familiar. Para isso, quero discorrer sobre os princípios e valores acerca da família. É o que ele escreve na introdução de uma das suas obras. Um dos pensamentos dele também ao longo do que escreve vai ser o seguinte: Deus pensa em termos de família. Deus pensa em termos de família. Nós sabemos que a salvação é individual, pessoal, não é coletiva. Ela pode se tornar um grande grupo, mas cada um salvo pessoal e individualmente. Então Deus não trata apenas indivíduos, mas trata também com famílias. Às vezes a partir de um indivíduo, mas com o objetivo de alcançar a família. Como disse, a salvação é, claro, é individual, e a escolha da fé é também uma escolha que cada um de nós faz. Eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador. Isso não é transferido para ninguém. Eu não recebo por transferência de ninguém. É minha, é sua, é de cada um. Não pode ser diferente. O juízo vindouro também tem essa característica, é por isso que a palavra de Deus declara: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A salvação é individual, a prestação de contas é individual. Mas entre uma coisa e outra, Deus trata a família. Deus trata a família, né? Contudo, quando nós falamos a respeito do propósito e não da responsabilidade, nós percebemos que a Bíblia apresenta um Deus que pensa em termos de família e não apenas de indivíduos. Embora trate os indivíduos. Quando o Senhor chamou o patriarca Abraão, que ainda se chamava Abrão, e fez com ele uma aliança acerca do que estava tratando, pensando em fazer, estava tratando como indivíduo, com Abraão, mas estava também focando a família. Veja o que diz lá em Gênesis capítulo 12, versículos 3 e seguintes. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Então, Abraão não pode ser uma nação sozinho. Alguém tem que estar com ele para começar a fazer, formar essa nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Chama Abrão, que depois se torna Abraão, e diz: de ti eu farei uma bênção, da tua família, quem estiver contigo, porque todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti e da tua família. Então, ele fala em multiplicar. Ele fala com Abraão com propósito de multiplicação, todas as famílias da terra. Ou seja, Deus está prometendo abençoar uma família, através dela, todas as outras famílias. É evidente que o Criador, em seus planos e propósitos para a humanidade, pensa em termos de família. Nós encontramos esse padrão. Eu estou aqui citando o caso de Abraão, mas esse é um padrão que nós vamos ver em outros casos também. Por exemplo, o caso de Noé. Noé, quando Deus chama Noé e fala com ele, lá em Gênesis capítulo 6, 17, 18, ele diz: porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo, Noé, estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca. Só ele? Não. Tu entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e a mulher dos teus filhos. Tu, Noé, e mais 7. Mas a aliança que ele faz, o contato que ele faz, é com Noé.
só que não se restringe só a Noé, e sim a sua família. Com Abraão, isso aqui, o Abraão vem mais tarde, né? Mas com Noé já tinha sido assim. Ele faz o seu contato com Noé e faz com que Noé seja, digamos assim, o início dessa relação com Deus, mas ele envolve a sua família. Noé sozinho não conseguiria, de forma nenhuma, dar conta disso aí. Como é que Noé povoaria a terra de novo se ele estivesse sozinho? Não teria condições. Não teria condições. O livramento, portanto, se estendeu à família, não só a um único homem chamado Noé. Tem mais um caso. Ló. Tem a ver com Sodoma e Gomorra. Os homens que estavam lá disseram, os homens enviados, mensageiros de Deus, os mensageiros enviados por Deus, que chegaram a Ló, disseram a Ló: tens mais alguém aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, tira-os para fora desse lugar, porque nós vamos destruir esse lugar. Porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor os enviou a destruí-lo. Tendo saído Ló, falou com os seus genros, os pretendentes a serem os maridos das suas filhas, que haviam de se casar com suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus olhos, aos olhos dos seus genros, como quem estava zombando. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, sai daqui, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava. Pelo que os homens pegaram-lhe pela mão, a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. E assim tiraram-no e o puseram fora da cidade. E quando os tinham tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas de toda essa planície, escapa-te lá para o monte, para que não pereças. A gente sabe o resto da história, que a mulher de Ló não resistiu. Ao sair de Sodoma, ela olhou para trás, desobedecendo essa ordem de Deus, e não foi adiante. Foi transformada numa estátua de sal. Ou seja, ela desobedece a ordem de Deus por causa do apego a tudo aquilo que ficou para trás. Talvez do luxo, da boa vida, não sei, quem sabe, mas alguma coisa que estava segurando a sua cabeça, a sua mentalidade, seu pensamento lá na cidade. Ela olha para trás e se transforma naquilo que é até hoje conhecido, uma estátua de sal. O seu apego às coisas deste mundo foram então alvos do juízo de Deus. Não adianta a gente querer fazer as coisas mais ou menos quando Deus faz como tem que ser. Quando Deus faz que tem que ser assim, é assim que tem que ser. Não é próximo disso. Por isso que não existe mais ou menos salvo. O mais ou menos salvo é completamente perdido. Não tem meio crente. Meio crente é totalmente perdido. A mulher de Ló não poderia ter olhado para trás. Olhou para trás, não pode ir adiante, o juízo de Deus a apanhou. Porque Deus disse: não olhe. Vá para fora, vai embora, cai fora, não olhe para trás. Eu não sei por que Deus faz isso, mas é o que ele fez. É o que ele disse: não olhe para trás. Aqueles dois moços que seriam seus futuros genros não creram na mensagem e ainda zombaram do velho, que a essas alturas já era meio velho. As suas filhas o embebedaram, cometeram aquele pecado do incesto. Será que conseguimos ver um comportamento justo nessas pessoas? Na mulher de Ló, nos pretendentes a serem seus genros, nas duas filhas?
Parece que não. Parece que não há justiça nisso, não. Ou justeza na vida deles, não. Mas o próprio Ló, diz o texto mais adiante, Pedro, outra vez fazendo referência a esse texto, de se reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-se à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente. E o Senhor o livrou o justo Ló. O comentário de Pedro a respeito de Ló. Ló era o único objetivo que Deus tinha lá? Sim. Não. Não. Pode parecer que sim, mas não, porque ele queria tirar a família. E por causa da justeza de Ló, ou de ser ele justo, é que Deus vai e tira. Quando, no ponto anterior, esses mensageiros vêm falar com Abraão, Abraão diz, mas se tiver um X número lá, vai destruir a cidade? Deus disse, não. E Abraão vai baixando esse número, e chega até 10, e Deus diz, se tiver 10, também não. E vira as costas e vai embora. Porque não havia 10. Havia um, pelo menos um havia, que era Ló. Os outros não dava para confiar, não. Provavelmente não. Então Pedro continua dizendo, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. É a opinião de Pedro a respeito de Ló. Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos que já estão sendo castigados. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, 6 a 9. Mas ainda que a salvação seja individual, Deus, em termos de propósito, também trata com as famílias. Em o Novo Testamento, nós encontramos fatos que comprovam essa verdade. Atos 11, versículo 14, diz assim, e ele nos contou como vira em pé na sua casa o anjo que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo tu e a tua casa. Tem a ver com Cornélio. E ainda Atos 16, responderam eles, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Caso do carcereiro, Paulo e Silas. Então precisamos compreender que esse propósito divino para a família é sério e precisa ser observado. Entender o projeto de Deus para a família vai nos ajudar a discernir o valor que Ele, o Criador, atribui à família. Já lá no início, Deus disse, depois de ter criado o homem, e olhou para a situação toda e disse, não é bom que ele esteja só. Esse camarada vai ficar entediado. Não vai ter ninguém para falar com ele. Nem para atazanar a vida dele. Tem que ser que ter alguém. Então criou a mulher. E aí foi em frente então. Deus já cria a família lá no início. Então, além das bênçãos sobre a família, que revelam o quanto o Senhor aprecia e quer que vivamos o seu melhor, o melhor que Ele tem para dar, encontramos na palavra de Deus também as questões dos mandamentos familiares. Tem regras a cumprir, a observar. E desde que instituiu a família, o Criador, então, protege a família, dando aos familiares, aos seres humanos, ao pai e à mãe, instruções como deveriam proteger a instituição chamada família. E nos 10 mandamentos dados por meio de Moisés, nós temos 2 deles diretamente ligados à questão familiar. A ordem de honrar os pais e de não adulterar. Dois mandamentos estão diretamente, têm a ver com família.
As Escrituras estão repletas de mandamentos familiares, de ordens divinas acerca da vida familiar. E esses mandamentos, se obedecidos, se observados, se levados a sério, trazem bênção para a vida daqueles que praticam essas coisas, que levam essa situação a sério. Por outro lado, a quebra desses mandamentos que faz com que o pecado nos leve a quebrá-los, né? Pecados familiares, também terão consequências que essa quebra produz e traz consigo. Por isso é importante observar a ordem divina de honrar os pais, por exemplo, que é chamada o primeiro mandamento com promessa, né? Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. É o que Paulo escreve aos Efésios, citando esse exemplo, esse mandamento. Efésios capítulo 6, de 1 a 3. Então, obedecer esses mandamentos familiares que nós temos na Bíblia, que protegem a família, nos farão bem-sucedidos. E ainda mais, podem até aumentar os nossos dias aqui na terra. É o que o mandamento diz. Primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Prosperidade e longevidade num pacote só. Prosperidade não tem a ver sempre com um grande número de bens materiais, mas tem a ver com vida plena. Tem muita gente que tem muitos bens materiais e leva uma vida de preocupação de ponta a ponta. Eu não gostaria de estar na pele de alguns deles. Tem bens materiais de sobra. Por outro lado, conheço gente que tem pouca coisa, não tem muita coisa, e vive feliz, satisfeito e tranquilo. É aquela velha história das vasilhamas, de copos. Eu vou botar aqui uma série de copos, pequenos, maiores. O importante é que o copo esteja cheio. Se eu tenho um copo grande e está meio cheio, eu vou me sentir insatisfeito. Mas se eu tiver um menor, mas está completo, está cheio, eu estarei pleno, satisfeito. Então, prosperidade tem a ver com essa satisfação. Não necessariamente com o tanto da conta bancária que eu tenho, ou de tanto de fazenda que eu tenho. Não é por aí. E tem gente que vive se gabando de tantas coisas que tem, né? Tem os jocosos também nessa história, né? O sujeito falando com o outro disse, olha, a minha fazenda é um negócio assim fantástico. É grande, muito grande. Eu pego o meu jipe de manhã, entro pela porteira e chego no fim do dia, ainda não cheguei ao fim da fazenda. Aí o outro diz assim, eu também já tive um jipe ruim assim. Ou seja, não é a fazenda que era grande, é o jipe que não prestava, não saía do lugar. Então, se nós formos obedientes aos mandamentos do Senhor, nós teremos prosperidade e longevidade no mesmo pacote. A nossa longevidade tem muita coisa a ver com isso, não. Que se nós somos servos do Senhor e servimos ao Senhor com fidelidade, quando terminar essa jornada aqui, seja lá quando for, nós estamos dando um passo para outra parte aí da eternidade que vai ser... Aí vai ser beleza total, né? Os filhos devem a seus pais não apenas obediência, mas também honra. Ao casarem, os filhos deixam pai e mãe e se unem ao seu cônjuge. Isso põe a necessidade da obediência, mas não a honra. Recentemente faleceu o pastor Isaías Lins, nosso pastor emérito aqui. Eu admirava esse homem pelo seguinte: estabelecido aqui em Salvador há muitos anos, advogado renomado, família estruturada, beleza, tranquilamente e tal. E isso ele não me disse, eu vi isso no escritório dele, ele ligando para o pai dele no Recife, dizendo, pai, eu estou pensando em trocar de carro, o que o senhor acha? Como um cidadão desse está há décadas vivendo aqui,
muito bem situado, tudo mais, fazendo bem. Pergunta ao pai o que o pai acha se ele deve trocar de carro ou não. Isso é honra. Você acha que o pai ia dizer, não, meu filho, não troque? Mas cabia, quer dizer, a ele, pastor Isaías Lins, tinha esse dever dentro de si. Eu vou comunicar ao meu pai do que eu vou fazer. Quantos meninos, quando dobram a esquina, saindo de casa, não dão mais a mínima para os seus pais? A obediência pode ir até um certo ponto, como diz aqui. Se casar, talvez a obediência para por ali, mas a honra não para. A honra aos pais não para. Eu acho que quem poderia, ela não vai falar isso hoje, porque eu não vou chamá-la aqui, mas a irmã Luciana poderia falar sobre isso também, não foi, Luciana? Você tem uma vida assim, nesse sentido, muito a dizer também sobre essa questão, não é isso? Então, isso que é importante nós observarmos. Tiago diz assim, aliás, Timóteo diz assim, 1 Timóteo, Paulo, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus progenitores, porque isso é agradável a Deus. 1 Timóteo 5, versículo 4. Os filhos devem recompensar seus pais que os criaram quando estes chegam à velhice, quando devem suprir seus progenitores não só das suas necessidades materiais, ainda que não devam mais a obediência de quanto viviam sob o seu teto, mas lhe devem sempre a honra. Duas coisas distintas. Então, além dos mandamentos que determinam a conduta dos filhos para com os pais, também encontramos na Bíblia os mandamentos que determinam a conduta dos pais para com os filhos. O contrário disso, portanto, especialmente na hora de criá-los no temor do Senhor. Vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação. Efésios 6, 4. É um texto que faz parte dos mandamentos da criação de filhos que vocês vão ver aí. Que o bispo governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Bispo aqui refere-se ao líder da igreja. 1 Timóteo 3, 4 e 5, também faz parte do conectados desses próximos dias. E também há mandamentos dados por Deus para os cônjuges. O marido deve amar a sua mulher, honrá-la e tratá-la de forma correta. E a esposa deve submeter-se e respeitar o seu marido. Efésios capítulo 5, 28 diz assim: devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E no versículo 19 do capítulo 3 diz: e vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Aliás, capítulo Colossenses 3, 19. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas também, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo sujeitos aos seus maridos. Existe aqui um problema sério, muitas vezes, que nós encontramos aí. Que alguns maridos acham que a sua esposa não lhe é sujeita. Mas há um texto que não está aqui, que eu li, que os maridos realmente não leem, que está na mesma sequência ali, que diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Aí que pega. Então, quando o marido chega e diz: a minha esposa, ela não está com essa sujeição toda aqui que a Bíblia diz que ela deve ter. Aí eu perguntaria: e você está fazendo o que está no versículo seguinte? Porque se você não estiver fazendo isso, não espere isso dela. Não espere sujeição, se o seu amor para com ela não é igual ao amor de Cristo para com a igreja, que deu a sua própria vida pela igreja. Esse é o X da questão. Quer sujeição? Então ame. Ame como diz a palavra de Deus.
E certamente você vai encontrar o que você está procurando. Não tenha dúvida disso. Agora, eu tenho chegado à conclusão de que as mulheres gostam de sofrer. Eu vou mostrar isso, que as mulheres gostam de sofrer. Entendeu? Mostra aí, aí, ó. Qual é o sapato que dá menos sofrimento? E qual é o preferido? É a escolha, meu. Isso é a escolha da mulher. Então, tenho razão ou não tenho? O que é que você acha, Rogério? Tá certo, né? Pois é. Sofrem porque querem. Você imagina esse sapato aí, esse maiorzinho aí. Aí eu fiz até uma pesquisa, salto alto. É de X a X centímetros. Salto médio, salto alto, depois vem o salto super alto, de 10, de 10 adiante, né? 10, 14, 15, sei lá o que. Então, como é que se equilibra em cima do negócio desse aí? Bom, fecha o parênteses aí. Eu quero terminar aqui trazendo aqui a família em escala de valores. A escala de valores de muitos cristãos está fora de ordem. Eu quero que você preste bem atenção nessa escala de valores. Alguns estão vivendo de forma desordenada e não fazem a menor ideia do que as Sagradas Escrituras ensinam a respeito do assunto. Outros, porque mesmo tendo os valores, digamos assim, as prioridades devidamente ordenadas no conceito mental, não conseguem colocar em prática. Eu sei até como é que deve ser, mas não sei colocar para funcionar. Então, para quem deseja viver nesse mundo, nesse lugar correto de importância e família atribuída a Deus, por Deus, a primeira coisa a ser feita é conhecer essa escala de valores. Do ponto de vista de Deus, é claro. Ou seja, aquilo que a Bíblia ensina. E depois, partir para a luta. Luta no sentido de colocar em prática, de colocar para funcionar. Deus em primeiro lugar. Não se pode fugir disso. Deus no topo da escala. Não há nada, absolutamente nada, que possa ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Também no relacionamento familiar, conjugal e familiar. Nada pode estar nesse lugar a não ser Deus. O mandamento dado a Moisés foi lembrado e enfatizado pelo Senhor Jesus. Assim, o texto diz assim, aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e percebendo que eles havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o primeiro é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Marcos capítulo 12, 28 a 31. Então, amar a Deus, amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, todo o entendimento, todas as forças, é colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. E Jesus deixou bem clara essa questão. Para todo aquele que quisesse segui-lo e servi-lo como seu discípulo e seguidor. Que deveria reconhecê-lo em tudo como o primeiro na lista de prioridades da sua vida. Então, ele vai dizer também, Lucas capítulo 14, 26 e 27, se alguém vier a mim e não aborrecer o pai, a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz, não me segue, não pode ser o meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Repete que nesse texto há várias vezes a expressão não pode ser meu discípulo. Há critérios para que você seja um discípulo de Jesus. Agora, deixa eu só destacar aqui a questão da renúncia. Renúncia não é abandono. Renúncia não é abandono.
Renúncia é colocar em segundo lugar. Claro que tem coisa que tem que abandonar. Tem coisa que tem que abandonar mesmo. Vícios, por exemplo. Se eu tenho um vício, eu tinha na vida pregressa um vício, sei lá de que natureza, esse eu tenho que abandonar. Mas eu não tenho que abandonar pai e mãe e familiares. Mas eles não podem estar acima de Deus, no meu conceito de valores. Esse que é a questão. Familiares, seja cônjuge, filhos, pais, etc., tem que estar de Deus para baixo. Nunca, nem no mesmo patamar e muito menos acima. Renúncia significa isso. Renúncia quer dizer colocar aquilo que estava em primeiro lugar, em segundo lugar, e deixar Deus no topo. Essa é a ideia. Então esse é esse mandamento que não pode ser de forma nenhuma ser deixado de lado. O Senhor deve estar à frente dos cônjuges, dos filhos e qualquer outro familiar. Ele deve ser o primeiro valor em nossa vida, nossa lista de escala de prioridades. E deve vir até mesmo antes da nossa vida. Porque ele termina dizendo, e até mesmo a própria vida, que deve estar em segundo lugar. O que vai acontecer se houver uma ferrenha perseguição aos cristãos? Eu estou disposto a manter a minha fé? Ou abro mão? Está envolvido aqui. Quem não aborrecer ou não renunciar a tudo, inclusive a própria vida, não é digno de mim. É para pensar. Até que ponto eu estou disposto? Quando falamos sobre Deus vir antes, acima, não é porque as coisas que nós dispomos não servem. É claro que servem. Elas só não podem ocupar o primeiro lugar. Só isso. Muitas coisas são úteis e nós as usamos, mas elas não podem estar em primeiro lugar. Nem as pessoas ao nosso redor podem estar em primeiro lugar. É isso que precisamos entender. Por exemplo, se meu cônjuge está, digamos assim, incomodado com a minha fé, me dá um ultimato, né? Dizendo, ou você fica comigo ou fica com o seu trabalho aí na igreja. Pode acontecer. Então, até que ponto eu me disponho a sacrificar essa relação e ficar só com Deus? Até que ponto? Mas, se mesmo não sendo cristão, meu cônjuge não se importa que eu busque o Senhor, então ele passa a ser o segundo na minha escala de valores. 1 Coríntios 7, 12 e 13 diz, o primeiro lugar de nossa vida, indiscutivelmente, é Deus, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Reafirmando, então, isso não significa que as coisas que eu tenho, eu devo jogar fora, não caibam em nossas vidas. Elas somente não têm que estar em primeiro lugar. Claro que isso não inclui vícios, como eu já disse. Claro que isso não inclui aquilo que prejudica a minha vida. Que seja prejudicial à minha saúde. Isso é tudo bem. Então, em segundo lugar vem a família. Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, a família. E muita gente tem se equivocado, tem errado, pensando que a igreja ou o ministério vem logo depois. Não vem. Em segundo lugar, vem a família. Conheci, diz no caso aqui, citando o pastor Luciano Subirá, conheci, quando ainda era adolescente, lá no interior de São Paulo, uma senhora que disse que Deus a chamou para uma missão e desapareceu de casa por mais de um mês. Quando os irmãos da congregação perceberam o que estava acontecendo, tiveram que cuidar dos filhos dessa mulher, que não tinham o que comer, os filhos não tinham o que comer nem o que vestir. O marido estava contrariado porque as roupas chegaram a apodrecer no tanque, enquanto a família aguardava ansiosamente o término dessa missão.
Isso é um absurdo, comentário do pastor Luciano. Uma irmã assim, ainda que se intitule missionária, não conhece a Bíblia. Que não é por aí. Não é nesse sentido. A sua família, ela precisaria de amparo nesse sentido. Ela não consultou o marido, ela apenas disse, Deus me chamou e eu estou indo. Mas ela é casada, ela tem família. Ela precisaria conversar, né? E dizia ainda que o marido era um carnal a ponto de não entender os desígnios de Deus. Pois é. O renomado evangelista Moody disse, acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja. E o meu dever é primeiro com a minha família. Não devo negligenciar a minha família. Eu me lembro de um caso de um colega aqui em Salvador que teve uma experiência nesse sentido. Ele fora convidado por alguém de uma outra igreja, que não era dele, para uma palestra no sábado à tarde. Ele disse, não, eu não posso porque eu estou ocupado, eu tenho compromisso sábado à tarde. Ok, ficou por isso. E arranjou-se outro palestrante e tal, coisa lá. Então. E por qualquer razão, alguém viu esse colega com a sua família no shopping, no então Shopping Guatemi, antes da mudança, né? O pastor, colega, esse estava com a sua família no Shopping Guatemi naquela tarde, e alguém o viu e comunicou àquele que havia convidado. Quando esse camarada o encontrou mais tarde, ele disse, muito bem, né? Bonito, né, rapaz? Eu lhe convido, você diz que tem um compromisso e está passeando no shopping com a sua família? Ele disse, esse era o meu compromisso. Esse era o meu compromisso. Porque a família vem antes do ministério. Antes da igreja. Está no meio. Então, se alguém não cuida da sua própria casa, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo, diz Paulo a Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Então, não há dúvida que a nossa família é a segunda prioridade, logo abaixo de Deus. Se alguém negligenciar a sua família por causa da igreja, do ministério, ou de qualquer outra coisa, por mais espiritual que possa parecer, estará contra a palavra de Deus. Paulo disse que tal pessoa está negando a fé. Logo, concluímos que a família vem antes da igreja, na nossa escala de valores. É um outro texto que mostra isso claramente. 1 Timóteo capítulo 3. É necessário, pois, que o líder, o bispo, o líder da igreja, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, não saberá governar ou cuidar da igreja de Deus. Sabe que o homem de Deus deve ser exemplo quanto à família, fiel à sua esposa e vice-versa, e governando bem a sua casa, seus filhos. Contudo, do contrário, caso não for assim, ele não poderá também cuidar da casa de Deus, sem dúvida nenhuma. E aí vem o trabalho, que é em terceiro lugar. Deus, família, trabalho. É impressionante a facilidade com que nós levamos as coisas aos extremos. De um lado, temos na igreja pessoas que são viciadas em trabalho, cujas vidas, elas não estão com as suas vidas em ordem, pois desrespeitam uma escala bíblica de valores, pondo o trabalho, no mínimo, em segundo lugar, e prejudicando a sua família. Quando a Bíblia fala daquele que não cuida da sua família, sendo pior que o descrente, Paulo a Timóteo, está falando no contexto sobre sustento material, sobre provisão das necessidades físicas. E um cristão que não leva a sério o trabalho, ao ponto de deixar a família passar necessidade, está violando os dois valores mais importantes que vêm logo abaixo de Deus. Trabalho é uma ordem bíblica.
É o meio do ser humano sustentar a sua casa e viver dignamente. E além disso, por meio do ganho, ele também poderá servir ao reino de Deus e ao necessitado. Efésios 4, 28, Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. E a palavra de Deus também diz que aquele que não trabalha está andando desordenadamente fora do plano divino. Lá em 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12, diz: porquanto ainda convosco, porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Pois, de fato, estamos informados que dentre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. O mandamento de Deus é claro: quem não trabalha não deve ser sustentado pelos outros. Deixe-me fazer aqui uma distinção bem clara. Eu tenho aqui alguém que não pode trabalhar, por qualquer razão. Ele está impossibilitado de trabalhar. E tenho do outro lado alguém que pode trabalhar e não quer trabalhar. É esse que é o preguiçoso, não é esse aqui. Esse precisa de todo o apoio, mas esse aqui não. Ele precisa dar um empurrão para ver se pega no tranco. Esse que Paulo está dizendo aqui. Quem não quer, também não coma. Esse que não pode, precisa de toda a atenção nossa. Essa distinção a gente precisa fazer. E nós encontramos isso todos os dias ao nosso redor, nas ruas por onde nós passamos. Cada ser humano, em tese geral, tem a obrigação e a responsabilidade de se envolver com o trabalho. Faz parte. Antes da queda, já havia o trabalho. Alguém diz por aí que é porque Adão fez o que fez lá e Eva não sei o quê, por isso nós temos que trabalhar. Não, já havia trabalho antes. Adão já tinha dado nome a todas as coisas, a todos os animais, inclusive. Aí o pastor Paulo, como é que chama ele? Ele vai dizer assim, e deu os nomes certinhos. Olha para uma vaca para ver se não tem cara de vaca, né? Pastor Cláudio Duarte. Então, o trabalho já existia antes. Só que houve um agregado depois, quando disse agora, do suor do teu rosto, vai ter agora espinhos e nardos e tudo mais que vai crescer. Houve mudança, sim, mas trabalho existia antes. Trabalho não vem em consequência do pecado do ser humano. Né? Já existia antes. Então é preciso que nós levemos isso em conta. Então, eu quero aqui concluir dizendo só o seguinte: se dermos o devido valor a cada uma dessas fases, e se dermos realmente atenção essa escala de valores que nós colocamos aqui, Deus em primeiro lugar, família e trabalho, nós vamos encontrar mais segurança, mais condições de viver uma vida digna, como famílias equilibradas, numa sociedade onde nós podemos servir como exemplo para aqueles que nos cercam, e dessa forma sermos bênção na vida dessa sociedade, e sermos bem-sucedidos, felizes, repletos, cheios, e bem, digamos assim, nos sentindo realmente realizados, dentro daquilo que estamos fazendo, dentro daquilo que o plano de Deus é para as nossas vidas. Sem olhar para o outro, que por acaso tem um carro melhor, tem uma não sei o quê, mas por quê? Ele também tem muito mais preocupação do que eu tenho. Então, se eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho, vamos continuar assim. Quem sabe eu vou conseguindo mais coisas pela frente também, por que não? Sem atropelos, sem exageros, mas de uma forma consciente, sempre deixando Deus em primeiro lugar, a família em segundo, e o trabalho, muito importante sim, em terceiro lugar. Deus nos abençoe. Amém e amém.